Olá, gente querida aqui do Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é a edição de número 2257 do programa Paz e Bem. Eu sou responsável por conduzir o programa das sextas-feiras. Durante toda a semana, de segunda a segunda, outras pessoas, outras companheiras, companheiros, se encarregam de sustentar a programação do programa Paz e Bem, né? Fora os outros, o restante da programação aqui do canal, que acontece de manhã, de tarde, de noite, de maneira incrível, realmente incrível. É um verdadeiro milagre. Então, hoje gravo esse programa agora pouco depois de 4 horas da manhã, desse 31 de janeiro de 2025, e quero, antes de começar o vídeo, queria só fazer um apelo, uma convocação, um pedido para cada um, cada uma. Apoie o canal Paz e Bem. O que quer dizer apoiar o canal Paz e Bem? É um canal feito de maneira totalmente voluntária. Nós temos 3 estagiários que nos ajudam a sustentar essa programação, né, em tempo integral, durante de segunda a segunda, e nós temos despesas, né, correntes de qualquer atividade humana, ainda mais uma atividade humana grupal. Então, se você puder, aqui na descrição do vídeo tem o nosso programa de assinatura. Tá? Nada excepcional, nada demais, é apenas para essa sustentação do canal. Te agradeço demais se você puder aderir a esse nosso programa de assinatura e apoio, tá bom? Então, eu ando muito impressionado e muito tocado desde 19 de janeiro com as cenas que a gente tem assistido depois do cessar-fogo entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza. Israel e a mídia ocidental fala de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que é um grupo muçulmano que é a grande fonte de inspiração e liderança para os palestinos e as palestinas. Mas não é propriamente um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, é um cessar-fogo entre Israel e o povo da Palestina, entre os velhos, as velhas, os adultos, as adultas, os jovens, as jovens, as crianças, todas da faixa de Gaza. Contra o Estado genocida de Israel e as cenas que nós temos assistido no pós-cessar-fogo, da destruição, da barbárie, da tortura, dos assassinatos em massa, do genocídio verdadeiramente cometidos pelo Estado nazi-sionista de Israel são impressionantes. Para mim, que sou católico, cristão, impressiona ainda mais, né? Pela vivência, pela convivência, pela formação que tivemos nós no cristianismo, que é uma formação de um olhar complacente e de admiração para Israel. Aqui no Paz e Bem, o curso do professor Pedro Lima Vasconcelos, né, fica um abração para ele, fantástico curso, nos revelou, nos trouxe à luz o quanto de ilusão e engano houve na construção teológico-ideológica cristã ao longo dos séculos para louvar Israel, baseada em boa medida em falsificações históricas, que simplesmente buscaram apagar do território a presença daquele povo que é o povo efetivamente existente no território do que nós conhecemos hoje como Israel, o povo palestino. Então, e me parece que o próprio professor Pedro e tantas de nós, lançou-se nessa jornada de descoberta a partir da repulsa, do horror com o que o Estado nazi-sionista de Israel cometeu e segue cometendo na Palestina, agora menos na faixa de Gaza, apesar de que mesmo depois do cessar-fogo, Israel continuou alvejando o palestino. Crianças, eu vi filme, não vou mostrar,
mas eu vi cenas gravadas de crianças no pós-cessar-fogo sendo alvejadas por atiradores israelenses. A gente tem visto na Cisjordânia ocupada, West Bank, como se fala em inglês, também, né? As cenas são prisões, enquanto o cessar-fogo prossegue em Gaza, na Cisjordânia, centenas de prisões, na verdade, sequestros, né? E violência sem medida do Estado nazi-sionista. Esse cessar-fogo também tem revelado o caráter que forjou o povo palestino ao longo da história e, sobretudo, depois do início do genocídio. E me impressiona demais esta combinação de fé com fibra, de fé com luta, de fé com revolução. E isto desde crianças, né, com as idades mais tenras. O quanto a jornada de resistência a um opressor, a jornada de resistência a um genocida, acaba também contribuindo para moldar esse caráter da resistência, da fé revolucionária, da esperança. O ensinamento que o povo palestino nos faz lá na longínqua Palestina, mas que os povos indígenas nos fazem aqui no Brasil, que os povos pretos, feitos escravos aqui no Brasil, nos fizeram e fazem, mostra esta jornada que a resistência, além de ser a única alternativa, ou é a resistência, ou é a morte, ou é o suicídio, ou é a morte em vida, ou em alguns casos a adesão, a resistência é sinônimo de vida. A resistência é sinônimo de fé. E na resistência constrói-se a perspectiva da revolução. O que é a revolução? Revolução é a libertação do jugo do opressor. Por sinal, os cristãos e as cristãs deveriam ser os primeiros a solidarizar-se de maneira militante com o povo palestino, com os povos pretos, com os povos indígenas do Brasil. Porque o que nós cristãos aprendemos rezando os salmos, por exemplo, os 150 salmos da Bíblia, o que nós aprendemos olhando para o Velho Testamento e o Novo Testamento, em que pese as leituras distorcidas e falsificadas ao longo da história, é uma trajetória desde a saída dos judeus do Egito, na mística, lá logo no começo do Pentateuco, do Êxodo, é uma história de resistência contra o jugo dos opressores. Esta deveria ser a base da fé cristã. Eu separei algumas imagens e alguns vídeos para expressar de maneira, acho que contundente, lancinante, esta dimensão. A primeira eu separei esta imagem para falar um pouco desta propaganda sionista ocidental que tenta qualificar o Hamas, que é uma organização política e militar da resistência palestina, como um grupo terrorista. O que é absolutamente equivocado. O Hamas não é um grupo terrorista. O Hamas é um grupo de resistência. Por sinal, a própria Carta da ONU reconhece o direito à resistência, inclusive armada, dos povos subjugados por nações estrangeiras que os oprimem. No caso da Palestina. E a gente vai recolher evidências deste lugar de onde nos fala o Hamas, em comparação com o lugar de onde nos fala o Estado sionista, nazi-sionista mais propriamente de Israel. Ah, é um exagero. Vou mostrar.
Esta aqui é a foto das militares israelenses já em Israel, libertadas, as reféns libertadas em troca de reféns palestinos, que é uma outra questão, né? Israel e a mídia ocidental fala de troca de reféns por prisioneiros. Não, são reféns dos dois lados. Porque os milhares de palestinos mantidos nas masmorras em Israel, a imensa maioria deles não tem um processo legal, não tem indiciamento, ou são julgados em cortes nas quais se fala ídish ou hebreu que eles não entendem, e a eles sequer é fornecido um advogado para fazer a tradução. É a ditadura, né? É a ditadura, é o nazismo, né? É o nazismo. Essas são as condições em que elas foram devolvidas. E eu não separei hoje, mas todos se lembram do vídeo, né? Delas sendo entregues à Cruz Vermelha lá em Gaza, e dos sorrisos, dessa condição. É evidente a saúde, o estado de saúde delas. Esta aqui é a condição na qual foi libertado Mohamed Sabah, feito refém pelo Estado nazi-sionista de Israel desde 14 anos de idade. É isso aqui. São nazistas ou não? A que esta imagem nos remete? Imediatamente. Se não a um campo de concentração. É disso que se trata, né? Essa é a comparação entre o estado das reféns devolvidas pelos palestinos, pelo Hamas, e o estado de um dos reféns devolvidos por Israel. E a gente tem visto, né? Porque são centenas de reféns libertados de Israel, o estado cadavérico, magérrimo, né? O desespero. É curioso, porque são coisas que não dá para encenar. A gente vê os reféns e as reféns, sobretudo, sendo libertadas pelo Hamas, e elas todas saem sorridentes, todas elas saem saudáveis, né? Essas aqui, essas 4 gravaram mensagens de agradecimento ao Hamas, e a gente tem visto o estado no qual os reféns palestinos sequestrados por Israel têm sido soltos. É muito, muito impressionante, efetivamente. Isto é o que Israel fez com Gaza. Impressionante, né? E esse canto, que é uma lamentação, um choro, né? Isso é Israel. Não. Isso é o resultado da ação de Israel em Gaza. Mas isso é a expressão do que é o Estado nazi-sionista de Israel. E a gente tem visto cenas da volta para casa, né? Porque os palestinos de Gaza foram empurrados para o sul. Empurrados. O objetivo de Israel era jogá-los para fora da Palestina, empurrá-los para o Egito ou para o mar. Os que sobraram do genocídio, né? Essa é a volta para casa. Esta é a romaria, a peregrinação de volta para casa. A casa é aquela da cena anterior. E a gente tem visto cenas muito impactantes, né? Como esse encontro da menina com seu pai depois de quase um ano. E os meninos também. Muito forte, né? E como eu disse, algo que tem me impressionado demais é como a resistência tolda um caráter de fé e revolução. Olha esses 2 meninos aqui, cantando a volta para casa. Tem legenda, tá? Gaza é o começo, a revolução está chegando.
Fantástico, né? E agora eu vou mostrar uma cena de um discurso de uma menina que é algo dos mais impactantes que eu vi em muitos anos. Muitos anos. Vamos ver. أنا فلسطينية وبفتخر، افتخرت لأن البنت القوية الجدعة بنت الأبطال بنت غزة بلد الأحرار اللي عندهم الموت ولا العار. أهل غزة اللي اشتهوا الخضار بعد ما صهيون الغدار هجرهم من الدار وخلى الثورة بقلوبنا ثورة بركان وإعصار. واليوم عنا الانتصار، واليوم رح نرجع عالدار، حنرجع غزة نعمر البيوت وراح نفك القيود. فلسطينية وبفتخر. Não tem mais o que falar. Quando a fé rima com revolução e resistência. Boa jornada, boa caminhada para cada uma de nós. Com fé e revolução nos olhos e no coração. Salve o povo da Palestina. Salve os povos indígenas desse território chamado Brasil. Salve os povos pretos trazidos escravizados aqui para o Brasil também. Paz e bem, gente. Paz e bem.